Bom, bora lá. Muito bom dia a todos, né? 9h40 aí já, 9h41. Quem for entrando aí eu vou aceitando, né? Mas honrar o compromisso, honrar o horário, né? Eu sei que hoje é sábado, à tarde tem treino, então a gente tem que ser um pouco mais rápido aqui hoje, né? Para que os atletas que vão ao treino ali possam se preparar, almoçar e tudo mais, né? Mas enfim, muito bom dia, espero que todos estejam bem, né? A gente tem várias novidades, né, para poder passar para vocês. Essa aula vai ficar gravada, né, para quem quiser assistir depois. Tem alguns atletas novos aí também que estão participando. Bom, como vocês puderam ver, acredito que quem segue a página aí, né, da Next conseguiu ver que teve os destaques e tem um atleta, né, aqui, amigo de vocês, que tá indo, né, na verdade, fazer uma avaliação num clube grande aqui do país, né. A gente teve o olheiro do Fluminense no último jogo. O Joedson se destacou bastante, né, ali na posição dele, por ele ser novo também. Ele teve a oportunidade, né, o olheiro ali, o Leiva, né, gostou dele. E dia 18 ele tá indo lá para Xerém, né, no Vale das Laranjeiras, que é o CT do Fluminense, para poder fazer um teste, né, no Fluminense e quem sabe já ficar por lá, né, jogar ali na base do Fluminense, quem sabe depois profissionalizar. Mas enfim, é só para exemplificar, né, que tá rolando várias oportunidades, não só aqui no Brasil, como fora também. E essa aula é justamente para isso, né? Para a gente tentar, de uma certa forma, explicar para vocês como é que vocês conquistam essas oportunidades. Quem está há mais tempo, acredito que já viu essa aula, já, né, passou um pouquinho sobre essa aula, mas é sempre bom relembrar. Quem chegou há menos tempo vai ser muito importante, porque a gente vai, né, passar tanto pelos Estados Unidos, quanto pelo Brasil, quanto para a Europa. A gente vai poder explicar isso tudo para vocês. Tá certo? Vai ser aberto para dúvidas, então a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade para perguntar, beleza? Vi que o Thiago entrou aí também, se ele quiser acrescentar alguma coisinha, ele pode ficar à vontade de abrir o áudio. Mas enfim, bora começar, né? Com essa aula, tá todo mundo conseguindo ver a minha tela aí? Aham. Sim? Show de bola. Bora lá então. Bom, aula 2, né, que é conquistando oportunidades. E aí a gente começa, né, pelo checklist do embarque, né? O atleta sempre quando ele for embarcar, sempre quando chegar ali a janela de recrutamento, por exemplo, ele precisa ter esse checklist, né? Aos atletas que entraram há menos tempo, acredito que tá muito em cima da hora, né, para que vocês façam ali, poxa, o vídeo, né, com lances bons, com vários lances, tá em cima da hora, por exemplo, para poder fazer uma prova, porque ainda não estudou inglês. Então é importante que vocês olhem para essa janela, né? Poxa, se surgir alguma oportunidade, eu vou agarrar, né? Que esteja ali condizendo com o meu perfil, mas que, né, vocês se preparem também já para a janela do ano que vem. Por quê? Porque é mais tempo de preparação. Quanto mais preparação o atleta tiver, melhor vai ser para ele, tá? E aí, o que esse atleta precisa ter para que ele consiga ali estar pronto, né, para embarcar? O checklist do embarque é o seguinte: o atleta ele precisa ter o vídeo de melhores momentos editado e revisado aqui pela gente, né? Esse vídeo, né, a gente tem até um materialzinho que explica bem como o atleta deve editar, como deve ser feito esse vídeo, porque a gente vê alguns atletas ali, né, que logo quando chegam já ficam ansiosos para poder enviar o vídeo, para poder fazer o vídeo e fazem sem caminhar para a gente. Então depois, assim que terminar a aula, eu vou mandar lá no grupo um material, né, um PDF para vocês lerem, e aí dentro desse material vai ter todas as instruções para que vocês montem um vídeo bacana, beleza? Então o atleta ele precisa ter primeiro de tudo o vídeo. Por quê? É o vídeo quem vai mostrar o atleta para as oportunidades. Então, poxa, uma oportunidade nos Estados Unidos, a gente consegue enviar o vídeo do atleta. Uma oportunidade aqui no Brasil, às vezes, pô, a gente consegue também enviar o vídeo do atleta para o departamento de captação. Tudo isso vai ser explicado daqui a pouco, mas o vídeo ele é o essencial. Sem o vídeo a gente não consegue explorar tantas oportunidades. No caso do Joedson, ele foi visto pessoalmente, né? Mas a gente leva o olheiro quando ele tem a oportunidade de, né, o tempo ali,
de tá indo ver o atleta, né? E não sempre. Então o vídeo ele abre muito mais portas do que só ficar esperando alguém olhar esse atleta pessoalmente, beleza? As provas, TOEFL, Duolingo, SAT, né? Que são as 3 provas ali que o atleta faz para, por exemplo, ir para os Estados Unidos, né? O TOEFL é uma prova de inglês juntamente com o Duolingo. O SAT, ele é uma prova onde o atleta vai realizar, né? E ele é como se fosse o Enem americano. Então esse atleta ele vai fazer, né, realizar essa prova, onde tem questões de matemática, tem questões de inglês, tem algumas outras questões ali. E ele tirando uma boa nota, isso vai servir para ele tentar alcançar uma bolsa acadêmica, tá? Principalmente para bolsa acadêmica. E também, principalmente para universidades de divisão 1, NCAA divisão 1. A gente também tem uma aula explicando, tanto na UNEXT, né, quanto no nosso canal do YouTube, explicando como são as ligas, como funciona, tudo certinho. Depois a gente vai mandar esse material lá também, e quem, né, todo mundo tem a UNEXT, é só entrar na UNEXT e ver, assistir essa aula que vai estar ali na aba dos Estados Unidos, preparação e vida nos Estados Unidos, vai estar tudo lá, beleza? E o GPA? O GPA nada mais é do que as notas do ensino médio convertido. A gente tem uma planilhazinha que faz essa conversão, então você vai jogar todas as suas notas do ensino médio, ele já vai converter, tá certo? Quando vocês estiverem ali próximos a converter a nota do ensino médio, pô, Wallace, eu vou converter agora a minha nota do ensino médio. Me chama que eu encaminho para vocês a planilha, vocês jogam, né, tudo isso na planilha e conseguem fazer essa conversão. Fechado? E o budget, né? A gente sempre diz que todos os atletas eles precisam ter um budget convertido para o dólar e pronto para as propostas. Por quê? Seja no Brasil, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, o atleta ele vai precisar investir. Claro que no Brasil, por exemplo, muito menos, né? Mas ele vai precisar. Por exemplo, o Joedson, que foi o atleta que recebeu a oportunidade agora de estar indo para o Fluminense, ele teve, né, recebeu ali o convite no jogo passado. O olheiro falou para ele que ele precisaria estar lá dia 18, então daí 20 dias praticamente, né? E ele tinha que levar um exame médico e teria que se deslocar até o CT, né? O clube iria pagar apenas ali a alimentação enquanto ele fica lá e o alojamento, né, que o clube vai bancar. Mas a passagem, por exemplo, e o exame, né, o exame eletrocardiograma ali, o SUS a gente sabe que demora, então quem tem convênio é um pouco mais fácil, mas quem não tem, já deixa ali, cara, uma economia, já deixa um dinheiro guardado, porque, pô, se eu receber uma oportunidade, eu não vou ter que correr atrás de dinheiro, não vou ter que correr atrás ali na última hora, né, para poder comprar passagem, para poder, às vezes, pô, se eu tenho que chegar na segunda-feira, e aí só tem ônibus ali no sábado, no domingo eu não posso ficar na rua, eu tenho que ali ficar num hotelzinho, alguma coisa desse tipo, então eu preciso ter isso preparado também. Então, para todas as oportunidades, tenha um orçamento, tenha suas economias, tá? Às vezes até, pô, tô indo jogar, eu vejo vários meninos ali, às vezes o menino vai jogar, às vezes vai na seletiva, por exemplo. Ah, Wallace, eu não vou mais na seletiva, eu não vou mais no jogo. Por quê? Ah, minha chuteira rasgou. Tá, e aí, cara? Você não tem nenhuma economia feita ali de urgência para que você, poxa, possa comprar uma outra chuteira se a tua chuteira arrebentar? É assim que às vezes o atleta perde a oportunidade, né? Tem alguns meninos ali de 16, 17, 18 anos que vivem pedindo, pô, olheiro nos jogos e tudo mais, alguma coisa. A gente levou o olheiro, teve alguns meninos que tinham potencial para poder estar sendo observado pelo olheiro, não foi no jogo. O Joedson ali foi um dos escolhidos. A gente podia ter 2, 3 meninos ali escolhidos, mas a gente teve um só. Então, por quê? O menino não foi ao jogo. Então, sempre esteja preparado para tudo. Sempre esteja preparado para as oportunidades, porque elas aparecem assim e quem tiver pronto vai, quem não tiver, infelizmente, acaba perdendo. Beleza? Sobre essa parte do checklist do embarque, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisinha? Caso queira. Ô, Wallace, eu tenho. À vontade. Marcelo, pai do Renato, tudo bem? Opa, tudo bem. Você falou desse budget aí, você tem uma ideia mais ou menos de valor, por exemplo, para a gente
fazer mais ou menos uma provisão quando a viagem é no Brasil e quando é fora do Brasil? Um norte? Show, senhor Marcelo. O que a gente sempre diz o que é o budget do atleta, né? O budget para os Estados Unidos, por exemplo, ele é um pouquinho diferente do que o budget do Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, esse atleta ele precisa ter o gasto ali anual, né, que ele tem. Então, por exemplo, o senhor aí com o Renato, poxa, junte, né, ali, faça uma conta, né, do quanto que ele gasta durante o ano, né, do quanto que é o gasto com ele durante o ano. E isso envolve tudo. Poxa, escola, às vezes, transporte, saúde, alimentação, isso para os Estados Unidos, tá? Faça essa conta durante um mês. Então, suponha ali que ele gaste R$1.000 durante um mês todo. A gente vai fazer isso vezes 12 e vai converter para o dólar, entendeu? Isso é para os Estados Unidos, tá? O gasto anual do atleta ele se dá assim. A gente pega o gasto do mês, né? Faz isso vezes 12, que são os 12 meses do ano ali. E a partir disso a gente converte ele para o dólar, tá? Ah, mas eu ainda não fui para os Estados Unidos, então eu ainda gasto. Tudo bem, mas quando ele for, aí ele não vai ter mais esse gasto aqui, vai ser o que a família consegue arcar lá. É como se ele continuasse aqui, né, com os mesmos gastos daqui, só que lá nos Estados Unidos, entendeu? E aqui no Brasil a gente sempre diz, poxa, tenta fazer já uma reservinha. Então, não precisa ser tanto por mês. Poxa, economiza ali 100, 150 reais por mês, se der. Né? O tanto que o atleta conseguir economizar por mês, às vezes tem menino que trabalha, né, mora com os pais ainda e trabalha e gasta todo o dinheiro dele em coisas fúteis, né? Paga a mensalidade aqui, que é o investimento que ele está fazendo, mas o resto ele gasta ali, sai de fim de semana, todo fim de semana tá saindo e tudo mais. Tenta guardar alguma coisinha para que já tenha uma reserva para que quando uma oportunidade, por exemplo, apareça no Brasil, ele consiga. Às vezes até, poxa, uma viagem que a gente vai fazer, alguma coisa desse tipo, um torneio que o atleta vai fazer, tente, né, já fazer essa reserva. Isso para o Brasil, tá? Porque aí quando aparecer uma oportunidade, o atleta já vai estar pronto. Para os Estados Unidos e para a Europa também, a gente costuma dizer que é dessa forma. Faz ali a conta do mês, tenha, né, isso já ali meio que na ponta do lápis, faça vezes 12, converta para o valor do dólar ali que está no dia, e aí você vai ter uma base. Você ainda não vai ter esse dinheiro guardado, mas você já vai ter uma base, né, sobre o que ele pode, né, tá arcando lá nos Estados Unidos. E detalhe, quem puder também guardar dinheiro antes já para os Estados Unidos, pô, eu consigo aqui guardar 100, 150, 200 reais. Show, já vai guardando para quando chegar lá na hora de tirar visto, passaporte, esse atleta já tem esse dinheiro guardado, tá certo? E, senhor Marcelo, a gente tem também uma aula já explicando como que funciona, quais são os gastos que o atleta vai ter para a questão dos Estados Unidos. E aí depois eu encaminho também isso lá no grupo, tá? Vão ter todas as aulas ali detalhadas e aí isso explica um pouquinho melhor também como funciona. É uma aula só focada nos Estados Unidos e na questão de guardar dinheiro, como funciona e tudo mais. Beleza? Obrigado, Wallace. Valeu. Bom, bora lá para a próxima parte aqui. Estados Unidos. Então, para os atletas ali que se interessam nos Estados Unidos, tá certo? O atleta deverá estar preparado para enviar os e-mails no final de outubro em diante. Para isso, além do checklist, deverá pesquisar as instituições que mais fazem sentido com o seu perfil esportivo, financeiro e acadêmico. O e-mail é uma parte muito importante, pois se mal feito, irá afastar oportunidades. Tendo isso em mente, o atleta precisa começar a prospectar. Então tem até a continha aqui, o checklist mais o e-mail igual a proposta, tá? A questão dos Estados Unidos, ela mudou de um tempo para cá. Por quê? Antigamente, a gente mandava ali, 100, 200, 300, 400 e-mails para todas as faculdades que tinham disponíveis na UNEXT, e aí a gente tinha 10, 15, 20 respostas. Por quê? Era uma cultura no intercâmbio esportivo de que o atleta ele precisava estar mandando para todo mundo e meio que se virar depois para conseguir se encaixar no perfil da faculdade. Hoje,
é o contrário, tá? Hoje o atleta ele precisa ter o perfil e fazer com que a faculdade ele se encaixe no perfil dele, tá certo? Encontrar uma faculdade que se encaixe no perfil dele. E como é que funciona isso? Simples. Antes de vocês saírem enviando e-mails ali para várias universidades, pesquisem como funciona a universidade antes. Eu sei que o Gabriel, ele pesquisa, até queria, Gabriel, se possível, que você abra ali o áudio e possa falar um pouquinho sobre como você está fazendo essa pesquisa, né? Como é que está funcionando, se você já pesquisou bastante faculdade, se tem algumas ali que já se encaixam no teu perfil, se puder ali abrir depois para poder falar, seria bem interessante, porque eu sei que você faz essa pesquisa e seria a visão do atleta. Beleza. Beleza? Show de bola. Bom, e aí, né, para a gente ter uma visão geral aqui, antes que o Gabriel possa falar ali a experiência dele, como é que funciona essa pesquisa então? Deixa eu abrir aqui, eu tô com a Unext aberta, deixa eu ir pro site da Unext aqui. Todo mundo tá conseguindo ver o site da Unext, né? Sim. Aqui. Show. Bom, aqui é onde vocês encontram as universidades, tá? Que estão disponíveis na Unext. Vocês vão aqui nessa aba do lado. Quem for para o high school vai clicar em high school. Quem for para college, né, que é a faculdade, vai clicar em college, ok? E aí aqui você consegue encontrar a sua universidade. Quando vocês já tiverem pesquisado várias, vocês vão conseguir digitar aqui o nome dela. Como vocês ainda não pesquisaram, a gente pode selecionar por estado, o que eu não recomendo, tá? É selecionar por estado, por divisão acadêmica. Então aqui a gente abrindo, a gente consegue verificar quais são as divisões, tá? E aí eu já aproveito para explicar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? A NCAA, vocês podem verificar que tem 3 divisões, NCAA 1, 2 e 3, tá? A NCAA é o nível mais alto, né, de universidades nos Estados Unidos. É onde estão as universidades com mais investimento. Só que é a liga que tem mais regras, né, para poder entrar. Então, a principal delas é a seguinte: o atleta não pode ficar 2 anos sem estudar após ter terminado o ensino médio. Então, se você tá aí, tô com 19 anos, né? Terminei ali o ensino médio há 2 anos atrás. Então, você não pode mais participar porque você ficou 2 anos sem estudar, né? Às vezes, o atleta estava aqui no Brasil, continuou fazendo uma faculdade, alguma coisa desse tipo, ele consegue. Só que, se ele tiver ali 22, alguém mandou uma dúvida aqui, já eu respondo. Só que se ele tiver ali 22, 23 anos já, vai ter um problema, mesmo que ele tenha continuado, né, a estudar, vai ter um problema que é o seguinte: a liga ela só suporta atletas até 26 anos, então também tem essa regra. São 2 regras ali que são as principais. O atleta não pode ficar 2 anos sem estudar e o atleta não pode ter acima de 26 anos para poder participar lá, tá? Então, acredito que a principal seja essa regrinha dos 2 anos. Isso para a NCAA Divisão 1. Na NCAA Divisão 2 e 3, as regrinhas mudam. Algumas coisinhas mudam ali, mas principalmente na Divisão 3 não existe bolsa esportiva, tá? Só bolsa acadêmica. Então é muito mais difícil de você conseguir uma oportunidade por elas serem mais caras, ok? Então, só para recapitular, NCAA, que é a divisão mais alta, o atleta não pode ficar 2 anos aqui parado no Brasil após o ensino médio sem estudar, porque ele perde elegibilidade lá. O perfil mais indicado para a NCAA, atletas que estão terminando o ensino médio esse ano, que tem boas notas, né? E que tem um nível muito bom de futebol, tem um nível bom, um nível técnico ali bom, né? Na questão esportiva, com um bom DVD, né? Jogando bem, com um bom preparo físico. Por quê? É o nível mais alto. Então, chegando lá, o atleta vai ter que mostrar realmente por que ele veio, tá? E acredito também que seja bem difícil que o atleta consiga uma bolsa de 100% saindo daqui do Brasil, já indo para a NCAA, tá?
Então é um pouquinho mais difícil também, beleza? Muito por conta, né, de que os melhores atletas dos Estados Unidos estão jogando nessa liga. A NAIA é uma liga que já é mais abrangente. Ela também tem universidades, né, que é o caso da NCAA, que são universidades grandes ali, faculdades com mais investimento, mas ela tem menos regra de elegibilidade. Então, a NAIA, o atleta, ele consegue entrar de uma forma mais fácil, não tem limite de idade, perdão, não tem limite de idade, o atleta ele não precisa ali, né, ter acabado de sair do ensino médio, por exemplo, só que ela tem ali a questão também de a maioria das universidades NAIA pedir uma nota do TOEFL um pouco mais alta, né, e também a nota do SAT na maioria das vezes, beleza? A NCAA pede TOEFL alto também, pede nota de SAT, tem as duas regrinhas de elegibilidade. A NAIA não tem as regrinhas, mas também pede TOEFL e o SAT na grande maioria das vezes, tá ok? O atleta querendo uma NAIA, qual que é o perfil, né, ali o melhor perfil para poder ir para a NAIA? Atletas com um bom nível de futebol também, com um DVD ali muito, né, bem feito e tudo mais. Atletas com uma boa nota acadêmica, né, na questão do TOEFL. Então, tirar ali uma nota do TOEFL acima de 70 já abrange grande parte das NAIAs. E a questão do SAT, para que ele tente conseguir uma bolsa acadêmica para poder unir ali a bolsa esportiva com a bolsa acadêmica, tá? Não é obrigado fazer o SAT, mas caso faça, você vai, né, ter ali um leque de oportunidades um pouco maior na questão da NAIA, beleza? E aí, né, eu vou falar das 3 principais ligas, beleza? As outras ali não tem tanta regra de elegibilidade, algumas delas não tem bolsa, que é o caso da CCAA, acho que ela nem tá aqui, né? Mas enfim, Junior Colleges, né, que é a JC aqui, JC. A Junior College, ela é para um perfil um pouco mais, ela é mais abrangente, vamos dizer assim. Por quê? É um nível um pouco mais baixo, né? Não digo no nível de futebol, mas sim de estrutura da faculdade. Então é uma faculdade um pouco menor, tá? Que são as community colleges, como chamam lá nos Estados Unidos. É uma estrutura um pouco menor de faculdade, ainda boa, né? Eu fui para uma junior college quando eu fui para os Estados Unidos. E ela não tem nenhuma regra de elegibilidade. A única delas é que o atleta não pode ter sido profissional. E isso vai se aplicar para todas as ligas. O atleta não pode ter jogado nenhum jogo como profissional para poder ir para os Estados Unidos. Isso é para todas as ligas, tá? Mas a única regra que a Junior College tem é essa. E aí ela se aplica para todos os perfis. Principalmente para atletas que na maioria das vezes vão estar com um budget, que é um orçamento ali, um pouco mais reduzido, tá? Então, poxa, o meu budget não é tão alto para eu tentar uma NAIA, a NCAA, por exemplo, então eu vou tentar uma Junior College, porque é uma porta de entrada. A Junior College hoje é a maior porta de entrada de atletas brasileiros. Por quê? O dólar em relação ao real, ele é muito mais alto. Então, mesmo que o atleta ali seja muito bem financeiramente, ele não vai conseguir arcar se ele for sem bolsa, né? Vamos dar um exemplo, para uma NAIA, para uma NCAA. E aí, como fica mais difícil do atleta receber uma bolsa de 100% estando aqui do Brasil, ele vai para a Junior College, né? Que normalmente pede uma nota de TOEFL mais baixa. Se o atleta tirar 61, ele já vai conseguir a maioria das Junior College, né, no TOEFL ali. Acertar metade da prova, ele já vai conseguir abranger ter grande parte ali das Junior Colleges. A questão do orçamento é mais baixa, porque as faculdades lá são mais baratas e conseguem entregar uma bolsa para o atleta, mesmo que o nível esportivo dele não seja tão alto, tá? Então, pô, tem meninos ali, desde meninos muito bons, né, que conseguiram bolsas, até meninos que, poxa, aqui no Brasil nunca jogaram em clube nenhum. Então ela abrange mais. E a questão também de que as aulas, toda a parte ali acadêmica,
ela é voltada para que o atleta se prepare para uma universidade grande, tá? Então, na NAIA e na NCAA, como elas são universidades maiores, muitas vezes o atleta vai ter aulas ali que vai ter 100, 200 alunos na sala, né? Então, poxa, fica mais difícil, às vezes, o acesso, né, do aluno com o professor, por exemplo, porque a sala de aula é muito grande, né? Um menino que, às vezes, poxa, nunca teve uma experiência lá fora, vai ficar meio perdido. Então, a Junior College, ela é um pouco mais simples do atleta se acostumar. E aí, o atleta faz 2 anos em uma Junior College e, a partir disso, ele se transfere para uma faculdade, seja ela NAIA, seja ela NCAA, claro, se aplicando as regras. Se for NCAA, o atleta não pode ter ficado 2 anos sem estudar aqui no Brasil, independentemente dele ter ido para uma JC antes, tá? Então, vamos supor que o menino saiu do ensino médio, ficou 2 anos sem estudar, foi para uma Junior College, ele não consegue mais NCAA. Ele vai conseguir uma NAIA. NCAA Divisão 1, né? NCAA Divisão 2 e 3 ele vai conseguir. Ou a NAIA, né? Então a Junior College ela acaba sendo um pouquinho mais simples de entrar. É uma porta de entrada para grande parte dos atletas, tá? Valor da anuidade. Eu sugiro que o atleta não selecione isso aqui, tá? Porque a UNEXT está desatualizada com grande parte das faculdades. Então, se você colocar aqui, por exemplo, eu até $3.000, vai aparecer faculdades que na hora que você entrar no site ela é mais cara. Então, isso aqui a gente não utiliza. Eu recomendo o atleta não selecionar. Então, vamos dar um exemplo aqui. Selecionei Junior College, né, que é o último que a gente falou agora. A nota do TOEFL, eu recomendo deixar de 0 a 120, isso aqui não importa tanto. Se você já tiver feito o TOEFL, você pode selecionar aqui, eu fiz ali o TOEFL, tirei uma nota de 80, então deixa aqui o TOEFL 80, né? Mas se ainda não tiver feito o TOEFL, eu recomendo deixar ele aberto, tá? E outra coisa, muitas faculdades também vão estar desatualizadas a questão do TOEFL. Às vezes elas atualizam e aí a UNEXT não vai, né, atrás ali. É uma coisa que a UNEXT peca de ir lá e atualizar, né? Mas enfim, sobre questão de curso, eu recomendo também um atleta não ir muito atrás disso, porque as faculdades, né, se você colocar aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? Arquitetura, né? Vou colocar aqui, arquitetura. Vai aparecer uma lista muito pequena de faculdades. Então, se você mandar para 2, 3 só, vai ser mais difícil de você receber uma resposta. Então, eu recomendo o quê? Você mandar, selecionar as universidades pelo teu perfil aqui em cima, divisão acadêmica e questão do TOEFL, mandar o e-mail, e aí depois que você mandar o e-mail, se você tiver uma resposta, você vê com o treinador se tem o curso que você deseja. Quais cursos que a gente não recomenda o atleta fazer e que é mais difícil do atleta fazer também? Medicina, porque não é 4 anos, é mais que 4 anos, né? Se eu não me engano, são 6 anos de medicina. E direito, porque se o atleta for para lá fazer direito, ele vai ter que ficar lá trabalhando, porque ele não tem como aplicar as leis dos Estados Unidos aqui no Brasil. Então ele vai ter que fazer um outro curso chegando aqui para poder transferir o diploma dele de lá, então vai ser mais complicado. Então quem tem esses 2 cursos na mente, acredito que fica mais difícil dele poder tá fazendo lá nos Estados Unidos, beleza? E aí, clicando em buscar universidades, carregou aqui, vão aparecer várias universidades, né? Aqui só está aparecendo as Junior Colleges, que estão aqui na UNEXT, né? Um detalhe que eu peço para que vocês se atentem são universidades da Califórnia. Quando tiver esse CA aqui depois do nome da faculdade, são faculdades da Califórnia. Na Califórnia não existe bolsa esportiva, tá? Então eles não fornecem nenhum tipo de bolsa esportiva. Então quem quer ir para a Califórnia ou conquista uma bolsa acadêmica ou vai sem bolsa, beleza? Então vou dar um exemplo aqui. Deixa eu selecionar qualquer universidade. Vamos aqui, Arizona Western, né, que fica no estado de Arizona. Você vai clicar em cima da universidade.
Aqui vão aparecer as informações gerais. Como eu disse, às vezes ela pode estar desatualizada, tá? Mas a divisão, a parte da localização, tudo isso vai estar correto. Aí vocês clicam aqui, ó, ir para o site da universidade. Aí já vai aparecer o site da universidade, beleza? E aí, o que eu faço chegando no site da universidade, Wallace? Pô, você vai primeiro pesquisar. Grande parte delas vão ter a parte de Future Students, ou às vezes ali, né, aba de estudante, alguma coisa desse tipo. E aí vocês vão procurar sempre International Students, que é o caso de vocês, beleza? Então clica na parte de International Students. E aí aqui vão aparecer todas as informações sobre a faculdade para novos estudantes, ok? Então, isso aqui ele vai mostrar sempre o valor sem bolsa. Então, por exemplo, aqui o aluno, né, ele precisa comprovar que ele tem 13 mil dólares para poder pagar, né, a faculdade, isso anualmente, tá? Ele precisa provar que ele tem, mas isso aqui sem bolsa, tá? Ele tem que se registrar ali em 12 créditos, né? Isso aqui é uma parte um pouco mais técnica, que assim que vocês conseguirem ali a oportunidade, a gente vai entrar nisso também, né? A gente deixa para entrar nessa parte quando o atleta consegue a oportunidade. E aí, aqui vão ter todas as informações que o atleta precisa tá fornecendo. Então, informação da conta do estudante, né? Da conta que ele vai abrir ali. Ele precisa, né, mandar ali todos os documentos, o número do telefone. Aqui ele vai aplicar para o visto, por exemplo, ele tem que pagar a taxa SEVES, ele tem que pagar a taxa DS-160. São informações que vocês vão conseguir na faculdade, tá? Todas as faculdades você vai ter que pagar a taxa, né, SEVES e a taxa DS-160. Então, o atleta entrando no site da faculdade, ele já vai conseguir ter todas essas informações. O que eu sugiro vocês fazerem? Toda a faculdade vai ter essa barra de pesquisa. Digita TOEFL, que aí ele já vai aparecer a aba do TOEFL aqui para vocês. Deixa eu ver se aqui aparece. Aqui não apareceu, acho que é no de baixo. Deixa eu clicar aqui. Aqui. Aqui não está aparecendo nessa faculdade em questão, não está aparecendo o TOEFL. Caso não apareça, caso vocês tenham dificuldades e não apareça, é só jogar no Google. Arizona Western College TOEFL Score. A faculdade não pede TOEFL ou SAT. É por isso que eu falo, é sempre importante vocês pesquisarem, porque aqui está aparecendo, na UNEXT está aparecendo que a nota é 61, entendeu? E no site da faculdade diz aqui que ela não, né, que ela não precisa, né, para entrar na faculdade não precisa de TOEFL, IELTS ou SAT. Então, a gente deu sorte, clicamos ali numa faculdade logo que não precisa de TOEFL, tá? Então, pô, Wallace, maravilha, não precisa de TOEFL, então nem preciso fazer o TOEFL? Cara, eu recomendo você fazer, porque senão você vai ficar refém só dessa aqui te responder e te dar uma oportunidade. Então, sempre importante que vocês façam o TOEFL, tá? E aí, entrando já na questão de como ali mandar o e-mail para o treinador, pô, entrei na Arizona Western, vi que ela não precisa de TOEFL, quero mandar o meu e-mail pro... ela ali se encaixa com o meu perfil, eu quero mandar o e-mail para essa faculdade, para o treinador dessa faculdade, para ver se eu tenho oportunidades lá.
tu vai procurar a aba de Athletics, isso em toda a faculdade também tem essa aba, tá? E aí vai abrir já a aba da página ali esportiva, né, da faculdade, tá? Então aqui você vai conseguir ver as notícias, na maioria das faculdades tem essa parte. O que vocês vão fazer? Vai vir aqui na parte de times, Main Sports, né, que é o esporte masculino. Vai clicar no Soccer, que é o futebol. E através disso, vocês vão conseguir vir aqui e achar os coaches, que são os treinadores. Então, o treinador aqui dessa faculdade é o Kenny Dale. Então, você vai conseguir o e-mail do Kenny. Aí você vai selecionar o e-mail do Kenny. Eu recomendo também vocês sempre enviarem para o assistente, né, para o assistant coach. E aí vocês vão enviar um e-mail para esse treinador. Treinador Kenny Dale, me chamo Wallace, atualmente estou me preparando aqui na Next Academy. Você vai contar as suas experiências, depois eu vou mandar para vocês como formular o e-mail. A gente também tem essa aula, tá? Aqui é mais para a gente poder ver como é que vocês procuram as oportunidades, como é que vocês vão ali atrás das oportunidades. A parte de e-mail, assim que vocês tiverem as universidades selecionadas, eu vou mandar para vocês a aula e vou também mandar ali um materialzinho bem bacana que a gente pegou em outra página, então a gente, né, foi autorizado ali a pegar e mandar para vocês darem uma conferida também sobre como funciona, tá? Então vocês conseguem aqui no site da faculdade, tanto a parte do head coach, né, que é o treinador principal, quanto do assistente. Recomendo sempre mandar para os dois. Envia o e-mail, beleza? Para os dois treinadores. E outra coisa que é importante vocês pesquisarem antes, aí a gente, né, de uma parte um pouco menos do que toda essa parte, mas é importante também vocês fazerem essa pesquisa, que é o quê? Vocês verificarem por posição, tá? Então, eu sou atacante. Eu vou entrar aqui na página da Arizona Western e vou tentar ver os atacantes. Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Os atacantes, acredito que sejam esses, né? O japonesinho aqui, Jin Inui, Ernie Garza. Então, são alguns dos atacantes, né? Que jogam aqui na Universidade de Arizona Western. O que a gente pode perceber nessa universidade? Grande parte deles são sophomores, né? O sophomore é o aluno, né, que está no segundo ano de universidade. Como você está procurando numa junior college, ele está saindo já da faculdade. Junior college são só 2 anos, lembra? Então, olha o tanto de sophomore que tem nessa faculdade. Tem muito sophomore, né? Então, o treinador vai estar precisando de novos atletas, né, para poder estar compondo o elenco no próximo ano. Então, recomendo, entrou aqui na faculdade, viu que tem bastante sophomore, é uma faculdade que está precisando de atleta para o próximo ano. Então, recomendo sempre mandar o e-mail para essa faculdade, né? E aí, você vai selecionar o e-mail, vai enviar o e-mail para o treinador e vai aguardar a resposta dele, beleza? Wallace, quando que eu começo a mandar o e-mail? A partir de outubro. Outubro se encerra grande parte da temporada para vários times, né? Então, os times ali já vão estar recrutando para o próximo ano. Então, é importante que vocês comecem ali a partir de outubro, no finalzinho desse mês, né? Ali dia 5 de novembro, dia 10 de novembro, já comecem a enviar o e-mail, o vídeo, tudo certinho. Fechado? Para atletas que vão se preparar para o próximo ano, a regra se aplica da mesma forma. Se prepara durante o ano inteiro, mais ou menos ali em outubro, novembro, começa a enviar o e-mail. Fechado? Deixa eu ver aqui que teve gente que perguntou alguma coisa e vou já dar uma atenção para essa dúvida. Cauê perguntou, Wallace, todos os embarques para os Estados Unidos precisa saber o básico de inglês? Não só o básico, como ter ali a comprovação, ter feito a prova, né, de inglês e ter tirado uma nota de 61 para cima. Algumas universidades não precisam de TOEFL, mas é a minoria. O caso de Arizona Western não precisa.
mas aí você vai depender só dessa minoria. Eu recomendo que o atleta faça o TOEFL para que ele consiga ter mais oportunidades, estar ali apto a participar de mais universidades. Quanto custa para fazer o TOEFL, quando é indicado fazer e por quanto vale a nota para receber proposta? Boa pergunta, senhor Marcelo. Sobre a questão do TOEFL, eu vou até pesquisar aqui já, para não falar bobeira, para ver quanto que ele tá valendo. $215, tá? O valor do TOEFL. Hoje a gente tem também o Duolingo, que está sendo aceito em bastante universidades. O Duolingo ele tem um valor de $49, tá? Então são as duas provas ali de inglês, né? Que o atleta pode fazer, tanto o TOEFL quanto o Duolingo. O TOEFL ele é um pouquinho mais caro, mas ele abrange mais faculdades. O Duolingo ele abrange algumas faculdades, é um pouquinho mais barato. Fechado? Quando é indicado fazer, quando o atleta estiver pronto. Então, no caso do senhor, né, no caso ali, seu filho que entrou há pouco tempo, é necessário que ele se prepare por um tempo bacana e a partir daí ele consiga fazer, né, essa prova. O que eu recomendo para os atletas? Estudarem para a prova é diferente de estudar inglês. Não adianta o menino chegar, sentar na cadeira ali e ficar estudando o verbo to be, essas coisas, como se fosse uma aulinha de inglês, porque ele não vai aprender a fazer a prova. Eu recomendo sempre que o atleta faça os estudos, né, estude, se preparando para a prova. Então faça o estudo voltado para a prova, tanto o TOEFL quanto o Duolingo, tá? E quanto tempo vale a nota para receber a proposta? A nota do TOEFL ela vale por 2 anos. Então, se o atleta fizer hoje, daqui 2 anos vai estar valendo ainda. Beleza? Então, ele vai ter 2 anos ali para procurar a proposta. O inglês não falou, tem algumas que é meio difícil de achar, mais fácil pesquisar no Lupinho ou até no Google. Sim, é mais fácil algumas ali, poxa, joga o nome da universidade no Google e joga ali TOEFL Score que você vai conseguir achar. Muito obrigado, Gleison. E aí pedi para o Gabriel. Gabriel, o que você está fazendo? Como é que está sendo as pesquisas ali das tuas faculdades? Quantas que você já conseguiu selecionar que se encaixam no teu perfil? Se puder passar aí um pouquinho para a gente da tua experiência, ficaria grato. Tá contigo. Vamos lá então. Não tem muito segredo, né? É bem seguir a orientação que foi passada, né? Como eu já estou mais um tempo, tem mais uma galera que está mais um tempo, eu já estou vai fazer um ano agora, e tem uma galera que está mais ou menos nessa mesma pegada, vai entender melhor, mas o que eu fiz, o que eu estou fazendo, né, é entender o meu perfil como estudante, primeiro, né, antes de tudo, e a partir daí começar a ver o que seria interessante para mim. Na prática, o que eu estou fazendo é, com esse perfil em mãos, e procurando as faculdades em si. Acho que não chegou a explicar, mas as faculdades não disputam um campeonato nacional, né? Elas disputam por conferências, então cada região tem a sua conferência. E dentre as conferências vai ter, claro, cada uma no seu nível, uma com times mais fortes, outra com times mais fracos. E o que eu estou buscando, no caso, é, óbvio, tentar ir pro melhor nível possível, combinado, tanto academicamente quanto esportivamente. Então, o que eu fiz? Eu fui pesquisando dentro de cada conferência quais são as conferências mais competitivas. A partir daí, você consegue procurar cada conferência separada, vai mostrar os times que participam delas. E olhando os times, eu vejo mais ou menos qual é o nível de cada time e quais são os melhores. Óbvio, eu gostaria de ir pro melhor, mas quanto mais a gente buscar, mais chance a gente encontrar uma oportunidade, porque às vezes o time que você está buscando não tem vaga ou por algum motivo o treinador não te acha interessante, enfim. E aí, dentro desses que eu acho que seria interessante,
eu estou entrando no site das faculdades, como eu já tenho mais ou menos o que eu quero fazer em mente, eu entro no site das faculdades para pesquisar se eles têm o curso que eu procuro ou algo parecido, para também não ficar naquela de mandar 1 milhão de e-mails depois e entrar numa faculdade com um curso nada a ver que não me interessa. Porque eu já entrei nessa experiência aqui no Brasil mesmo. É uma péssima ideia entrar para fazer um negócio só por fazer. E mais ou menos isso. Como está nessa fase de pesquisa ainda, não tem muito o vamos ver mesmo, né? De chegar para mandar e-mail e tudo mais. É isso, é entrar, procurar as faculdades que se encaixam no seu perfil, tanto academicamente, quanto culturalmente, quanto financeiramente, que é muito importante. Caso um ou outro não esteja tão dentro assim, é fazer o balanço desses três para ver se realmente compensa para você. E eu estou separando uma lista, né? Eu pego essas faculdades que eu acho que são interessantes para mim e estou deixando separado numa lista. Uma delas, inclusive, é a que você foi, a de Coffee. Eu achei bem interessante que você falou também que quando você saiu começou a ganhar pra caramba, era tudo lá. E realmente, ela tá, se não me engano, ela tá em primeiro lugar na conferência dela. Nos últimos 2 anos, acho. Uma coisa assim, eles estão liderando lá. E a preparação para mim já tá em fase final. O inglês, quando eu entrei na NEC, eu já tinha, então não é um problema. A parte de vídeo, vocês reforçam bastante, mas acho que é interessante comentar também. É prestar bastante atenção na orientação que eles dão para o vídeo, para ficar bem montadinho, bem estruturado. Que às vezes o que a gente acha interessante não é necessariamente o que é realmente interessante para um treinador. E fazer um vídeo bem montadinho, escutar bem as orientações que o pessoal da NESC passa, porque fica realmente melhor, eles têm a noção de como é que tem que ser montado certinho. E agora, só aguardando a janela abrir para começar a enviar os e-mails e fazer dar certo de verdade. Show de bola, Gabriel. E nessa pesquisa, quantas faculdades mais ou menos que você já encontrou ali que se encaixam com o teu perfil? Olha, que encaixa mesmo, eu acho que eu encontrei umas 6, mas é um curso muito específico que eu estou procurando, então eu não espero encontrar muitas faculdades. A ideia que eu tenho agora é procurar onde tem esse curso que eu quero, que vai ser uma seleção mais restrita, e depois de pegar essas que são, eu vou deixar elas como o alvo. É isso que eu quero. Porém, como são pouquíssimas faculdades, eu tenho já uma ideia do que pode ser interessante fazer também, caso eu não consiga a vaga em uma dessas. E aí sim vai ter uma lista um pouco maior, com cursos menos específicos assim, que são mais fáceis de achar. Entendi, show de bola. Uma coisa que o Gabriel falou que é muito interessante é fazer esse balanço, né? Então, por exemplo, no caso dele tem 6 universidades ali que se encaixam de fato com o perfil, com o curso, com a questão do orçamento e tudo mais. Só que a partir disso você tem que pesar. Pô, vou enviar o e-mail para a faculdade, às vezes o treinador vai me responder, só que não vai ser a bolsa que eu gostaria, ali no valor que eu gostaria, por exemplo. Então o que vai pesar? Em 99% dos atletas, o que mais pesa na questão dos Estados Unidos é o financeiro. Não é o futebol, não é o acadêmico, não é a questão da viagem, nada disso. É o financeiro. Então, pô, mandei para a universidade ali do meu sonho. Essa universidade me respondeu, só que não vai me dar uma bolsa que eu gostaria. Tem uma universidade aqui que eu também pesquisei, que faz sentido com o que eu quero. Às vezes eu posso ir para ela e a partir disso, a partir do meu primeiro ano, o primeiro ano é sempre o mais caro nos Estados Unidos. A partir do segundo, facilita demais a vida do atleta, porque ele pode receber mais bolsa. Se ele for bem na universidade, ali, se ele for bem nas aulas, ele pode receber uma bolsa acadêmica, por exemplo. Ele pode começar já a trabalhar lá. E aí,
a partir disso ter mais dinheiro também. Então, o primeiro ano vocês têm que colocar na balança, como o Gabriel disse. Pô, eu vou para a faculdade dos sonhos agora, ou eu vou para uma faculdade que às vezes, pô, me deu uma oportunidade, me deu uma bolsa boa e tudo mais, e, né, eu vou conseguir uma chance legal. No meu caso, quando eu fui para lá, né, eu tinha duas faculdades. Na época era Coffeyville, né, que eu acabei indo, e tinha uma outra que tinha um nível esportivo um pouco melhor, que era Cloud County, que, tipo assim, já tinha ganhado divisão, já tinha, né, sido campeã. E aí eu falei, poxa, só que Cloud County tá me dando uma bolsa que não é uma bolsa tão alta, né? Se eu não me engano, tinha Barton também, que eu... Era Barton, não era Johnson. Johnson Community College, que eu também tinha mandado mensagem, tinha conseguido uma oportunidade. Só que as bolsas que eles me deram não era uma bolsa tão boa. E o que mais pesou para mim na época foi o financeiro. Acabei indo para Coffeyville, não foi uma temporada tão boa do time, né? Mas para mim foi uma experiência bacana, uma boa temporada. Eu consegui ali fazer gol, consegui ter bons lances, do que agora vai poder me ajudar a conseguir uma bolsa um pouco melhor, né? Seja em Coffeyville novamente, seja, né, em uma outra faculdade. Então é sempre importante no primeiro ano vocês, né, terem essa balança, como o Gabriel disse, beleza? Para a gente continuar aqui, deixa eu passar o slide. Questão de Europa, tá? Galera, se tiverem qualquer dúvida depois da aula, podem me procurar, beleza? Por exemplo, o Gabriel já listou algumas coisinhas ali. Se vocês quiserem perguntar para ele como é que ele está fazendo, para ter uma visão também do atleta, né, ali no privado, pode chamar ele no WhatsApp. Acredito que o WhatsApp dele vai estar disponível. Tem o Gleisland também, que eu sei que conversa ali com alguns meninos, que vai perguntar para ele, que já está há algum tempo aqui também, já sabe como funciona o processo. Se quiserem chamar ele para ter ali um pouquinho da visão do atleta, né, que está ali junto com vocês, é interessante também, beleza? Europa, bora lá. Hoje, a unidade de São José do Rio Preto tem uma parceria com uma agência de assessoria que envia atletas para a Europa. O atleta que passa por essa assessoria é enviado a clubes de entrada no mercado europeu, passando por testes e, caso aprovado, consegue um contrato para iniciar sua carreira como atleta profissional. Quais são os requisitos? O atleta ter acima de 17 anos, então ali ou 17 completos, né, tem que ter 17 completos. Acima de 17 anos, a gente recomenda que esteja acabando já o ensino médio. Então tem muito menino, às vezes, pô, tô com 17, mas estou no segundo ano. Às vezes não serve. Tem que estar no terceiro ano, tá? Do ensino médio, ou já ter terminado, né, ter 18, 19, 20 anos. Um bom nível de futebol. Então ali é um pouquinho diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, às vezes, um atleta que não tem um bom nível faz a prova do TOEFL, faz a prova do SAT, consegue uma bolsa acadêmica junto com a bolsa esportiva e consegue ir para os Estados Unidos. Na questão do futebol profissional na Europa, o atleta necessariamente tem que ter um bom nível. O vídeo de melhores momentos, né, editado, né, já revisado aqui pela gente, e o inglês básico. No caso, né, foi o Cauê que perguntou sobre os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o atleta precisa ter o inglês para a prova. Na Europa, ele precisa ter o inglês básico. Então, apenas saber ele se comunicar, tá? E aí, como é que funciona? O atleta vai, caso o atleta se interesse, procurar o coordenador acadêmico, no caso sou eu, então vai me procurar. A gente vai juntar ali com essa empresa que faz a assessoria desses atletas. Essa empresa vai realizar uma reunião com a família do atleta, com o atleta, para poder fazer o perfil desse atleta, para ver o que ele tem como objetivo, se ele já jogou em base aqui no Brasil, se ele tem, por exemplo, alguns atletas que têm transfer market, né, conseguem ali oportunidades um pouco melhores, né, que já jogou na base, que às vezes tem as estatísticas registradas em algum lugar, consegue, né, oportunidades melhores. E aí esse atleta ele vai receber, né, através da análise de perfil, dessas reuniões, ele vai receber uma carta convite de alguns clubes europeus. Normalmente no leste europeu, em ligas menores, tá? Então muitas vezes ali vão ser ligas, por exemplo, da Bósnia, ligas de Malta, ligas do Chipre, onde esse atleta vai jogar ali primeira, segunda divisão,
para poder se lançar para o mercado europeu, tá? Então não é, vou para a Europa, então eu vou para o Barcelona. Não, você não vai para o Barcelona, né? Você vai para uma liga vitrine. Por quê? Você vai servir como vitrine. Hoje vários atletas estão indo para essas ligas, principalmente atletas que jogam futebol profissional aqui no Brasil, né? A gente viu aquele Rodrigo Varanda que jogava no Corinthians, foi para o Chipre agora. Tem o Ramírez que jogava no Bragantino, jogava na Ponte Preta, tá no Chipre também. Tem alguns atletas que estão indo para essas ligas um pouco menores para servir como um trampolim para se inserir no mercado europeu, tá? Então, meu sonho é jogar profissional, eu quero ter essa oportunidade, eu quero ter... eu não quero tanto ir para os Estados Unidos, eu quero focar na Europa. Já estou acima de 18 anos, minha época de base no Brasil passou. Entre em contato, se tiver um bom nível de futebol, se tiver um bom vídeo, a gente vai juntar ali com essa agência, né, que faz ali essa questão da assessoria do atleta. A partir disso, o atleta vai, né, fazer o perfil dele. Ele paga um valor para essa agência para poder estar indo, tá? O valor agora eu não me recordo certinho, eles passam tudo certinho isso para vocês, mas é um valor que o atleta vai estar pagando para que ele consiga testes em clubes profissionais. E não é teste de peneira, tá? De ficar uma semana, por exemplo. O atleta vai para lá já com uma carta convite, ele fica num período de testes no clube, normalmente 1, 2 meses, dentro do clube, com alimentação, com moradia, tudo certinho. Passando por esses testes, ele começa, né, a sua carreira profissional, já assina um contrato, já começa ali a ganhar dinheiro, né, jogando nessas ligas menores, para quem sabe servir de trampolim para as ligas maiores. Fechado? Sobre a questão da Europa, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Parte da Europa? Eu falo assim, isso, eu perguntei aí no chat a parte acadêmica. Lá não tem, é só clube mesmo. É só clube, tá? Não tem parte acadêmica. Alguns clubes ainda, eles têm aquela questão de ensinar a língua local, mas é só. Ele não vai estudar, tá? Ele não vai tá indo para faculdade, por exemplo. Não. É mais futebol profissional, é mais voltado para o futebol profissional mesmo, tá? Então ele vai, fica por período de teste. A única coisa que ele precisa do inglês básico para poder se comunicar lá. Vai por período de testes. Passando nesses testes, normalmente ele faz testes em 3 clubes. Então precisa chegar lá bem. Não foi aprovado no primeiro, vai para o segundo, fica mais um mês. Vai para o terceiro, fica mais um mês. Para poder ser aprovado e aí sim, né, assinar um contrato e já começar a carreira como profissional. Aí é futebol profissional mesmo, né? Futebol universitário como é nos Estados Unidos, tá? Alguém com mais alguma dúvida? Eu vou passando aqui, se tiver pode mandar no chat ou abrir o áudio aí para perguntar. Bora agora para a questão do Brasil, né? Já no Brasil as oportunidades aparecem de 2 formas: o envio do vídeo para o departamento de captação de clubes e a observação de um olheiro nos jogos, né? Em todos os casos, o atleta que deseja uma chance deve estar muito bem preparado em todos os quesitos dentro de campo, físico, tático e técnico. A grande maioria das oportunidades aparecem para atletas de 14 até 16 anos. Dificilmente um atleta acima de 17 anos terá uma chance em base de clube brasileiro, sem nenhum tipo de retrospecto passado e ou nível muito acima do comum. Então é o que a gente fala. Para o Brasil, existem essas 2 formas: o envio para o departamento de captação dos clubes, e aí o clube vai avaliar o vídeo do atleta e vai mandar o feedback para a gente, ou a observação de olheiro nos jogos, como o caso do Joedson. O olheiro do Fluminense foi, gostou ali, viu ele, gostou, né? E chamou ele para poder fazer um teste, tá? O atleta ele tem que estar acima realmente, né? Ali na questão físico, técnico e tático, né? O caso do Joedson, para quem acompanhou o jogo que ele fez, ele foi muito bem. Não fez gol, né? Não fez nada do tipo, mas para a posição de lateral, ele jogou muito bem, né? Então, é uma coisa também que a gente fez, que é, montar um time um pouco mais forte, porque aí o atleta que às vezes, jogando Next contra Next, ele não consegue se destacar muito, porque o nível está um pouco mais baixo, jogando com um time um pouco
melhor ele consegue se destacar mais, potencializa também esse atleta, que foi o caso do Joedson. Era um menino que a gente não ouvia falar tanto, né, ali nos jogos não tinha tanto destaque, né, individual, e no jogo, né, passado, por ter jogado ali no time que estava melhor contra um time com mais qualidade, o goleiro gostou muito, ele jogou muito bem, né, mostrou ali, né, a questão dos pontos fortes dele para a posição e conseguiu a oportunidade, tá? Atletas de 14 e 16 anos estão aptos para poder receber essas oportunidades desde que estejam preparados. Atletas acima de 17 anos, a gente lida muito com a sinceridade. Por quê? Poxa, o Hendrick, essa semana com 16 anos, estreou no profissional. O cara tá com 16. O Vitor Roque tá sendo, com 17 anos, está sendo eleito ali, né, para ser o rei da América, para ser o melhor jogador da América do Sul, através da Libertadores. Está na final da Libertadores com o Atlético Paranaense. Eu jogo ali, tenho 17, 18 anos, nunca passei por base e quero jogar profissional aqui no Brasil. Tá, mas você tá vendo esses meninos com menos idade que você, já subindo, já tendo oportunidade. Às vezes num clube menor, poxa, a gente pode até tentar. Mas eu cito o exemplo, por exemplo, do Caio Pascoalão. Os meninos mais velhos vão lembrar dele. O Caio, ele saiu da Next, foi para um time, foi para o América aqui, jogou a Bezinha, perdeu elegibilidade nos Estados Unidos, porque ele jogou profissional, né? A Bezinha é considerado um torneio profissional já. Foi para outro time e tá rodando agora. Tá rodando por vários times pequenos sem oportunidade nenhuma. Oportunidade boa, eu quero dizer, né? Então, poxa, tu vai trocar às vezes, tentar ir para a Europa, tentar ir para os Estados Unidos, que é um mercado que vai te dar mais oportunidades, que vai te dar mais estrutura para poder ficar aqui no Brasil tentando jogar em time pequeno, para mim não faz sentido, né? Vamos focar, estuda um pouquinho do inglês, né? Faz uma economia e bora para um outro mercado, bora para o mercado europeu, bora para o mercado dos Estados Unidos, beleza? Sobre a parte de Brasil, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Bora passar aqui que a gente já está terminando, né? E vejo muitos atletas se esquivando de uma boa preparação e escolhendo o caminho mais fácil. Sinto te dizer, mas esse caminho não existe. Se você deseja o Brasil, terá de jogar, treinar, cuidar do corpo, estar preparado para tomar não várias vezes, economizar dinheiro para realizar testes, etc. Se você deseja a Europa e os Estados Unidos, terá de jogar, treinar, cuidar do corpo, economizar dinheiro para poder realizar a viagem e estudar inglês. Foque em realizar o que precisa ser feito. Se prepare dentro e fora de campo, pois a oportunidade pode aparecer a qualquer momento. E é isso, tá? Citando novamente o caso do Joedson, que é um menino que está mais fresco agora na mente, que recebeu uma oportunidade aqui no Brasil, que é o que vários querem. O Joedson ele já foi visto pelo olheiro do Fluminense há alguns meses atrás, né? Como a gente fazia aqueles jogos, né? Next contra Next, o olheiro às vezes não despertou tanto interesse, né? Falou, poxa, não gostei tanto, porque o jogo estava fácil, né? Então, com esse modelo que a gente está fazendo agora, que a gente fez no último mês e que eu acredito que vai continuar, que é os times ali, os atletas que estão mais se destacando, jogando um amistoso, jogando contra times melhores, a gente vai manter isso, o atleta vai ser avaliado de uma forma diferente e vai ajudar no vídeo e vai ajudar ali na avaliação final desse atleta, tá? Pô, mas o Wallace, eu tô há 2, 3 meses já jogando nos times, entre aspas, B e C, tô no time de baixo ali, o que eu faço? Evolui, cara. Né? Só depende de você subir pro time de cima, né? Tem atletas que estavam no time de cima que jogaram no time de baixo agora. Por quê? Eles são ruins de bola? Não, nada disso. Né? Eles tiveram uma queda nos últimos meses, então precisa continuar em evolução para que consiga jogar no time de cima. Então se você está 2, 3, 4 jogos jogando no time de baixo, alguma coisa está acontecendo. E isso a gente já está preparando vocês para fora, para jogar em base, para jogar nos Estados Unidos e na Europa. Porque lá eles não vão ter dó, tá? Não vai ter aquela questão do que a gente faz aqui de conversar, de dar um toque, não. Se o treinador vê que você não está jogando, ele vai te tirar e pronto. Ele não vai nem te dar justificativa. Vai colocar um outro cara no teu lugar e acabou. Base, pior ainda. Base, eles só te dispensam. Falam, seguinte, vem cá, Wallace.
cara, você não tá jogando bem, você não tá no nível que a gente procura, a gente achou um outro atleta da tua característica, tchau, boa sorte, foi muito bom te ter aqui, até mais. E aí você vai falar, ah, mas Wallace, mas treinador, eu acredito que o senhor pode revezar todo mundo, né? Não, o cara não vai revezar, ele quer ganhar título, entendeu? Aqui na Next a gente não quer ganhar título, a gente quer o sucesso individual. Para isso, a gente precisa que os atletas que estejam num nível um pouco maior puxem os atletas que estão num nível um pouquinho menor. E é isso que a gente quer, é que vocês puxem, né? Porque, pô, se eu tô bem, para tirar a minha vaga vai ser difícil. E, pô, se eu tô no time de baixo, para subir, vai ter o cara de cima vai ter que jogar muito, porque eu vou jogar muito no time que eu tô aqui embaixo. E aí o treinador, o Thiago, o Anderson, não vai ter como não me colocar no time de cima no próximo jogo. Beleza? Dúvidas? Alguém tem alguma questão? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Cauê Carvalho Souza, tendo esses requisitos todos e pagando a agência, é certeza de fazer teste em algum clube? Sim, é certeza, Cauê. Tem o requisito, fez ali o pagamento para eles, tudo certinho, eles vão primeiro, obviamente, traçar o teu perfil, ver o teu perfil, tuas características de jogo, tuas características físicas, tudo isso para que você possa ser enviado para uma liga que se encaixe com as tuas características, tá? E aí, a partir disso, você vai ter o teste, você vai receber as cartas convites ali dos clubes, né? No mínimo 3 clubes, tá? Que você recebe a carta convite. Pô, foi no primeiro, não passou, vai receber mais uma, vai novamente. Você vai ficar em torno ali de 3 meses na Europa para poder fazer esses testes. E aí, a partir disso, se for aprovado em algum desses clubes, continuar a carreira lá como profissional. Alguém tem mais alguma dúvida? Se não der as 3 vezes, pode tentar de novo? Pode tentar de novo, né? Tu vai precisar novamente fazer uma avaliação de perfil. Muitas vezes você já vai ter essa experiência já na Europa, então já vai estar acostumado, né, lá e vai poder tentar de novo. Só que, cara, sinceramente, se estiver bem preparado, você não vai sair daqui sem preparo. Como eu disse, né, eles fazem uma avaliação de perfil. Você chegando lá, você já vai ter um olhar do clube. Não é como se você chegasse para fazer uma peneira. Não, o clube ele já sabe que você está indo, já sabe quais são suas características, está precisando de um atleta com o teu perfil. Então é um negócio voltado mais para que você vá. E aí a única questão que vai pesar mesmo é a parte física. Se estiver bem fisicamente, cara, vai conseguir ser aprovado, porque talento o atleta que está saindo aqui tem. Então, se tiver a parte física bem alinhada, vai conseguir um contrato lá. Quanto custa em média? Senhor Marcelo, custa em torno ali de 2.000 euros, tá? Eles trabalham com a questão do euro para poder esses clubes poderem, né, convidar os atletas e tudo mais, eles trabalham com a questão do euro. Por quê? Vai cobrir todas as despesas do atleta, tá? Então, 2.000 euros, eu não sei quanto é que tá hoje, vou até converter aqui. Deixa eu pegar aqui. Coloquei aqui 2.500 euros, né, para poder aproximar um pouquinho mais. Dá 12 mil reais, ok? Em média, tá, pro atleta. Muitos meninos, poxa, não quero ir para os Estados Unidos porque o dólar tá caro e não sei o quê. Eu quero focar mais no futebol profissional. Nos Estados Unidos eu vou ter que ficar 1, 2, 3 anos. A Europa pode ser uma boa pedida. Por quê? O menino vai, paga ali essa taxa, né, de 12 mil reais, 13 mil reais, vai para a Europa, consegue o teste nos clubes, através desses testes, consegue se profissionalizar e já receber, entendeu? Então é um dinheiro que vai voltar, porque a partir do momento que o atleta se profissionaliza, na maioria dos clubes, eles pagam salário para o atleta, né? Não vai ser ali 10 mil euros, 20 mil euros, não. Vai ser um salário baixo de início, mas o atleta já vai conseguir ter esse investimento de volta. Alguma outra dúvida?
perguntar mais alguma coisinha? Não? Tranquilo então, galera. Essa foi a aula. Se ficar alguma dúvida, se alguém tiver alguma coisinha para perguntar, pode me chamar, tá? Que eu vou ajudar. Eu vou mandar depois os materiais, beleza? Eu vou mandar tanto a questão do post ali sobre as ligas, vou mandar também a questão das aulas, né, de como montar o DVD. Se alguém tiver alguma questão, pô, quero Estados Unidos, às vezes quero Europa, me interessei por essa questão da Europa, me chama, que aí eu vou trabalhar isso com vocês também, para a gente poder fazer dar certo, beleza? E é isso, galera. A gente vai ter uma próxima aula daqui 15 dias, então deixa eu ver qual dia que vai cair. No dia 22, num sábado, beleza? Então daqui 15 dias a gente vai ter mais uma aula com outro tema, focado também no embarque de vocês, fechado? Se preparem, os meninos que estão há mais tempo, tá chegando a janela de recrutamento, bora embarcar. Os meninos que estão há menos tempo, pode tentar nessa janela se já tiver com o vídeo pronto, se já tiver com o inglês ali um pouquinho mais avançado, né? E se quiser Europa também, se quiser Brasil, pô, as oportunidades estão aí, é só chamar. Fechado? Galera, um bom sábado, liberar vocês aqui. Quem for pro treino, a gente se vê lá, eu vou estar lá no treino hoje, beleza? E foco na preparação. Valeu, bom final de semana, qualquer coisa, tô à disposição. Tchau, tchau. Valeu aí, Alisson. Valeu. Bom final de semana também. Até o treino.